Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade ao nosso bate-papo sobre o tema sentimentos e emoções, trabalhando aqui no nosso TADEL, Treinamento Avançado de Líderes da Paz Church de Ponta Porã. Nós entendemos que é muito importante para o nosso desenvolvimento de liderança ter essa compreensão do indivíduo, do sujeito, em várias circunstâncias. E uma delas, que é o que nós vamos abordar hoje aqui, é o sentimento de culpa. Sentimento de culpa é algo que acompanha o indivíduo e traz muitos reflexos negativos sobre a vida da pessoa. É um complexo de inferioridade, é um sentimento de ser indigno, até mesmo de chegar à presença de Deus, uma baixa autoestima, muitas consequências ruins, até mesmo dentro do relacionamento conjugal, entre tantas coisas, relacionamentos interpessoais com os pais, com filhos, tantas situações que acabam gerando, desencadeada por esse sentimento de culpa. Por isso que é muito importante nós, na qualidade de liderança, compreender primeiramente em nossas vidas esse sentimento e também identificar na vida de outras pessoas para também ir trabalhando isso com os princípios da palavra de Deus. Tem um texto que é muito forte, que nos exemplifica claramente esse sentimento. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, onde nós percebemos o rei Davi, um momento onde ele cometeu um erro extremamente grave. Então ele praticou um pecado, algo assim, que foi contra os princípios dele, contra os princípios de Deus, e isso gerou sobre ele um sentimento de culpa muito grande. E ele tentou encobrir esse grave erro que ele havia praticado. Ele não confessou a Deus, ele não falou às pessoas, enfim, é algo que ficou ali encoberto. Muitas vezes, o sentimento de culpa vem através dos erros que praticamos, ou às vezes de erros que nós adquirimos para nós, que às vezes nem somos nós os culpados, como um exemplo que acontece em muitos casos de pais que se divorciam e os filhos acabam em algum momento tendo esse sentimento de culpa, como se ele tivesse sido um pivô, o responsável por aquela separação. Isso acontece bastante, é muito comum isso. Então, quando na verdade a culpa não é da criança, mas a culpa são dos adultos, mas acaba pegando para si esse sentimento de culpa. Erros dos outros que pegamos para nós, mas também erros que são nossos mesmo, né? Que nós realmente pisamos na bola, erramos com alguém e dentro de alguma circunstância. Enfim, nós percebemos que por um sentimento de vergonha, de medo, de ser julgado, de ser criticado, acabamos assim por ocultar, ficar dentro de nós esse sentimento. E o sentimento ele vai sim ficar ali produzindo coisas, até mesmo coisas ruins, gerando o sentimento de inferioridade, baixa autoestima e tantas outras coisas que acaba refletindo sobre a vida do indivíduo. Então nós vamos entender que o próprio Davi, quando ele escreve ali o Salmo 32, ele coloca de uma forma bem clara o que ele sentia enquanto ele estava com essa sensação, esse sentimento de culpa. E logo eu vou estar lendo aqui. Mas enfim, no capítulo 12 de 2 Samuel, ali nós entendemos que o rei Davi ele tem uma consequência e só fica evidenciado esse sentimento de culpa quando o profeta Natan se aproxima ali e começa a expor essa situação que o rei estava vivenciando, o rei Davi. Muitas vezes você vai perceber
até mesmo ouvindo uma pregação ou alguém conversando, você vai se sentir incomodado. Incomodado por aquelas palavras, incomodado porque aquilo vem denunciando o seu erro, denunciando o seu pecado. Eu quero dizer para você, é muito importante nesse momento, ao invés de continuar fugindo, mas você está ali orando a Deus, confessando, pondo para fora os seus pecados, procurando alguém de confiança para conversar, de repente o seu líder de célula, o seu discipulador, pastor, algum profissional para você estar conversando e expondo a situação que está lhe causando mal. Agora eu quero ler com você o Salmo 32, aonde percebemos qual era a sensação de Davi e o que ele fez para se livrar desse sentimento de culpa. Olha só. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, olha só, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste. Essa era a sensação que Davi tinha. Ó Deus, e as minhas forças se acabaram como um sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu me perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, que Davi começa a dar uma orientação. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar assim. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Olha só que experiência tremenda que Davi ele traz para cada um de nós. Quando ele estava com esse sentimento de culpa e aquilo estava corroendo ele por dentro, muitos sentimentos geravam. Aqui a gente vê até mesmo um quadro depressivo de Davi, ele se sentindo assim sempre cansado, chorava muito, se sentia assim sem força, sem vigor. Esse era o quadro que Davi estava vivenciando. Até que de repente ele toma a decisão de realmente confessar a Deus, colocar para fora todas as coisas. E foi nesse momento que ele se sentiu renovado, ele se sentiu perdoado, aquela sensação de culpa saiu do seu coração e ele pôde assim seguir a sua vida. E até ele traz um conselho: todos aqueles que são fiéis a Deus, quando se sentirem assim, devem orar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus ele te perdoa de todos os seus pecados. Assim aconteceu com Davi. Então, o segredo para você se livrar, se libertar de toda essa angústia que o sentimento de culpa traz para si, é colocar diante de Deus essas questões de uma forma muito clara. Confessei tudo a Deus, ele disse. Ele falou todos os detalhes, o seu planejamento, como ele executou, tudo que ele fez, ele colocou diante de Deus. E assim ele foi perdoado pelo Senhor. Então, o sentimento de culpa, ele pode chegar de duas maneiras. Isso é muito importante você perceber, tá? Esse sentimento de culpa, ele deve nos levar a duas ações, tá? Ou arrependimento ou remorso. São duas coisas bem distintas. O arrependimento, aqui eu vou colocar usando a figura de Pedro. E o remorso eu vou utilizar a figura de Judas. São duas pessoas que eram discípulos de Jesus e os dois traíram o Senhor Jesus. Judas traiu entregando quem era Jesus, o local onde ele estaria, e Pedro pecou ali contra Jesus
traiu Jesus negando que era discípulo de Jesus. Então é um certo tipo de traição. Enfim, Judas, ele teve um remorso. Ele percebeu que estava errado, sentiu esse sentimento de culpa, mas ele simplesmente sentiu esse remorso, não simplesmente um pesar, uma atitude de arrependimento necessariamente. Então, sentindo aquele remorso, ele se sentiu muito mal, e a gente sabe ali a consequência que levou a ele o seu fim. Agora, Pedro, ele teve uma outra atitude, ele teve uma atitude de arrependimento. E na atitude de arrependimento entra o ato de perceber o seu erro e desejar corrigi-lo, pedindo perdão, se reconciliando, reconsiderando alguma coisa. Então, o ato de arrependimento, ele traz uma cura tremenda sobre as nossas vidas. E a gente vê assim o resultado na vida de Pedro, que depois ali para diante ele vai numa vida assim de intensidade com Deus tremenda, experiências tão poderosas, porque lá atrás, quando ele teve aquele sentimento de culpa por um ato dele, ele teve arrependimento, e isso o levou a confessar os seus pecados e ter a sua vida transformada. Então, veja só, você que é líder de célula, está acompanhando as pessoas, percebeu o sentimento de culpa, instrua essas pessoas a terem esse entendimento. Leia lá o Salmo 32, mostra qual foi as atitudes de Davi, sem acusação. Nosso papel, como cristão, jamais é de acusar ninguém, mas de dar às pessoas ferramentas para que elas possam se achegar a Deus, um acesso ao reino de Deus. Esse é o nosso papel como cristão. Deus nos deu o ministério da reconciliação e vamos levar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Que você possa ter entendido essa palavra, que o sentimento de culpa venha a ser sumido da sua vida através da oração, através do confessar, através do colocar para fora, dentro de um sentimento de arrependimento. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você venha a ser livre de todo sentimento de culpa e também venha a ser uma ferramenta de Deus na vida de outras pessoas, ajudando elas a se libertarem desse sentimento de culpa. Lembrando aqui que tudo isso depende de uma transformação da nossa mente. A nossa forma de pensar vai determinar as nossas atitudes. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.